Para quem está no culto, quem está no projeto, tá? A gente já está para receber as nossas camisas, tá bom? Então a camisa da academia tá muito linda mesmo, de verdade. Basicamente essa cor é o verde lima e tá exatamente desse jeito, tá bom? Então vai ser aquela malha bem fresquinha aí, ótima para malhar ou para você fazer uma corrida na praia, ou seja, onde for, tá bom? Então, caso você que pediu lá a sua camisa entre em contato com o Wellington, tá bom? Para fazer o pagamento da camisa. E você que deseja ter essa camisa, fala com o Wellington também, tá? Que a gente comprou algumas camisas adicionais, então vai ficar à disposição da academia. E lógico, né? São camisas limitadas. A gente pediu apenas 40 camisas, tá bom? Então, caso você deseje, corra. Caso você tenha já colocado lá a opção da camisa, né? Pague logo, gente, pelo amor de Deus, porque senão você pode ficar sem a camisa se alguém chegar, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Eu acho que daqui para segunda-feira ou terça-feira a gente tá recebendo essa camiseta, tá? Gente, olha só, o conteúdo programático, o total dessa aula, né, sobre de fato como parar de comer doce comendo doce, né, olha só a quantidade de conteúdos que a gente poderia estar conversando hoje, né? Então, primeira parte, exercitando a sua alimentação consciente, né? Então, como é que a gente vai exercitar uma alimentação consciente? A gente poderia estar conversando hoje, mas é um assunto bem complexo, tá bom? E aí eu deixei em uma outra oportunidade, o caso lá na frente a gente possa conversar. Relação doce e hormônios a gente vai estar conversando hoje. Relação doce e microbiota intestinal, que no caso é o intestino, a gente também vai estar conversando hoje. Fazendo boas substituições, tá? Como a gente consegue fazer boas substituições do doce. E como acontece a compulsão por doce. Isso aqui vai ser bem pegado, tá? E de fato eu peço que vocês estejam prestando atenção. Mas também tem outros assuntos importantíssimos, né? Estratégias definitivas para vencer a compulsão pelos doces, desafios exclusivos só para os doces, né? Escolhendo os melhores chocolates, que eu poderia também estar falando aqui. Comer doces em horários estratégicos, existe sim alguns horários que dá para a gente estar encaixando, tá, esses doces. E TPM versus vontade de comer doce. Então tudo isso a gente poderia estar conversando, mas o nosso tempo é limitado, tá bom? E lógico, né, a gente vai estar abordando algumas coisinhas, tá bom? Deixa eu ver aqui no Insta. Oi, Aurilene! Um beijo, mulher. Um beijo. Fica aqui comigo, viu? Porque eu sei que você gosta de comer doce. Olha só, gente, interação, tá? Primeira coisa, nós temos aqui essa imagem, né? Dessa moça comendo doce, se lambuzando e olhando assim, dizer: Uau, tô comendo muito doce, que é isso, hein? Olha só, primeira pergunta, né? Qual o primeiro pensamento quando bate a vontade de comer doce? Aí é vocês que respondem, eu quero saber de vocês. E aí, alguém pode responder? Aqui no Instagram também. Qual o primeiro pensamento, né? Quando bate a vontade de comer doce? E aí? Responde aí você que está aqui no Instagram e quem está aqui na aula comigo, abre o microfone e responde. É bem pessoal, gente, então fica à vontade, tá? Cuida, gente. Quero interagir com vocês. Vamos lá? Cadê esse povo? Cadê? Jaçuara? Bora! Leiliane, quer falar, mulher? Desejo, vontade, Vontade, desejo. Hum, certo. não come
primeiro pensamento quando bate a vontade de comer doce, né? A vontade, sim, ela parte de um pensamento. Mas quando você olha assim de fato para o doce, qual é a sensação que você está esperando? É aquela sensação de prazer. E não é só de prazer. Eu posso considerar que seja algo vicioso? Quando você está comendo, bate o arrependimento ou deseja comer ainda mais? E aí? E aqui? Bate o arrependimento, a vontade de comer mais. Bate os dois, é? É, bate os dois. A gente fica, eu quero mais, ah não, não posso. Ah, mas vou ver só um pouquinho. Entendi. No caso, bate a vontade de querer comer mais, né? E depois que come mais se arrepende, não é isso? Tá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ó, Claudete tá dizendo aqui que o desejo bate muito à vontade, né, mulher? O desejo aumenta. Juliana colocou aqui, ó, bate o arrependimento. Show. E a outra pergunta é, ao terminar, aí já é outra coisa, arrependimento é uma coisa, mas desespero. Bate um desespero quando você termina de comer um doce? Dentro dessa situação, né, que você comeu mais, se arrependeu e agora bate um desespero? Ademilton, boa noite. Um beijo, meu amigo. Gente, cadê esse povo aqui? Eu vou puxar as orelhas de todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. No meu caso, dá uma tristeza. Porque depois que a gente come, se sacia, passa aquela vontade louca, né, de comer doce. Aí bate uma tristeza, assim, porque, tipo assim, todo o esforço, né, que a gente faz, aí vai ter que correr atrás de prejuízo. De certa forma, entre desespero mesmo. Aham. É. E a pessoa de fato fica assim, tão desesperada que o coração até acelera um pouquinho. Você sabia disso? Homem, nem fale. Pois é. Hoje eu vou confessar, hoje eu tive uma recaída. Tudo bem, mãe. E por isso eu fui dançar de manhã, fui treinar hoje à tarde e já tô pensando aqui amanhã de manhã e fazer uma esteirazinha pra não sair do foco. Tranquilo. Ô Rafa, mas aí olha só, hoje você vai aprender também, assim, eu vou dar algumas dicas de como é que você vai colocar esse doce no seu dia, tá bom? Pra você não É, ficar tão aperreada assim. E não só você, como as meninas também aqui, tá? Gente, ótimo. olha só. A outra pergunta é o que você tem feito para parar de comer doce? A Rafa colocou aqui que bateu peso na consciência e vai logo treinar. Leiliane também no início da noite disse que comeu um pote de doce e agora há pouco treinou, né? Então, e vocês, o restante do pessoal? E aqui no Instagram, né? O que você tem feito para parar de comer doce? O que é que você tem utilizado como uma estratégia? Conversem aí comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só treinar que você, tipo, eu vou treinar e, enfim, é só o treino. Ou você tenta excluir esse doce na sua semana, faz alguma estratégia de, eu vou colocar uma vez ao mês, vou colocar uma vez na semana ou só no final de semana. O que é que você faz? No meu caso, durante a semana eu me seguro, sabe? Entendi. Bate a vontade
mesmo, mas eu me seguro mesmo e tô me saindo com a água, né? E alguma fruta que seja um pouquinho mais docinha, tipo uma uva roxa, um pêssegozinho, após o almoço, né? Entendi. Até uma bananazinha com canela, que é Uhum. mais docinha, né? Essas frutas aí. Isso. Durante a semana dá muita vontade, mas aí dá pra segurar pelo doce da fruta. Exatamente. Bom, é uma estratégia super bacana, né? Você está introduzindo pelo menos uma fruta adocicada, né? Ótimo. E a canela, ela também traz até essa sensação, sabe, Rafa? Perfeito. Perfeito você ter colocado e introduzido a canela. Uma coisa super bacana, depois do almoço já, entrando numa um pequeno ponto aqui que a gente vai conversar lá na frente, por exemplo, poxa, depois do almoço, realmente bate aquela vontade? Bate. A canela, ela traz essa certa, ela inibe essa vontade de comer doce quando você associa a uma fruta cítrica. Então, a combinação perfeita é, por exemplo, uma canela com abacaxi. É um exemplo, entendeu? Que dá para você colocar numa boa. Aí você diz, ah, Nutri, mas o abacaxi, ele é ácido e tal, ele, enfim, não é muito doce. Depende do abacaxi que você coloca, gente, porque tem cada abacaxi que parece um mel, que, rapaz, é perfeito. É, bem docinho, tem uns bem docinhos mesmo. Isso. Bom, ok. Ah, vamos lá. Então, nós temos aqui, gente, a relação doce e hormônios, tá? E aqui vocês podem ver alguns órgãos do nosso corpo e temos uma relação hormonal direta com o doce. Então, nós temos aqui na parte da cabeça, ó, como vocês estão vendo, esse pontinho vermelho aqui é o hipotálamo, tá? E a partir do hipotálamo é onde eu consigo, tá, sintetizar um hormônio que é extremamente importante e que vai estar trazendo um bem-estar, prazer e no caso a dopamina, tá bom? E dentro dessa dopamina, ela está associada de fato realmente a isso, né? Aos sentimentos de prazer e satisfação, tá? Mas olha só o perigo, ela também está ligado ao vício, tá? Ligado ao vício, a movimento e motivação. Então, quando a gente olha a respeito de dopamina, aquelas pessoas viciadas em drogas, as drogas acabam aumentando o nível de dopamina muito, né? Aumenta demais. E com base nisso gera o que? O vício, tá? E da mesma forma o doce faz isso, né? Só que olha só, existem também outros órgãos que fazem o que? Essa regulação do açúcar. Se o açúcar ele estimula o acréscimo de dopamina aqui no nosso cérebro, lá no hipotálamo, quando a gente vai olhar a nível do nosso trato gastrointestinal, ele também faz a regulação através de dois hormônios, insulina e glucagon, que de fato, né, ele vai estar fazendo essa situação. Poxa, o corpo está precisando de açúcar, então o glucagon ele vai estimular, né, o nosso organismo a pedir mais, a consumir o açúcar que tem no nosso organismo. Da mesma forma, a insulina, quando a gente recebe, né, o açúcar ou o carboidrato dos alimentos, ele vai fazer com que esses açúcares presentes nos alimentos possa ser destinado às nossas células, tá bom? E aí, onde é que nós temos, né? A insulina, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela e não o glucagon, tá? Porque a insulina ela está ligado ao consumo dos carboidratos, que no caso é o açúcar. Se eu estiver falando rápido demais, gente, você pode me parar assim um pouquinho, tá bom? E pode dizer, Nutri, fala mais devagar, ou Nutri, não entendi não, repete. Aí eu vou tentar falar de outra forma para você entender, beleza? Mas você que está observando essa imagem aqui, a gente tem esse eixo
e vamos conversar sobre isso, né? O eixo, cérebro e intestino. Lá na frente vocês vão entender, tá? Então, deixa eu ver aqui no Insta, ok? Então, olha só, como acontece a compulsão pelo doce? Como é que acontece essa compulsão, gente? Nós temos assim, ó, quando a gente come açúcar, a gente naturalmente vai gostar, né? Porque o açúcar ele não aumenta, né, a dopamina. Pronto. E aí, olha, o açúcar ele vai estar ligado diretamente lá no nosso hipotálamo, ativando o centro do prazer. Só que quanto mais dopamina eu tenho, mais vício eu vou ter por aquela determinada substância que eu estou ingerindo. E quanto mais vício eu tenho, mais níveis de açúcar vão estar disparando no nosso organismo. E quando eu tenho um maior nível de açúcar, eu também vou ter uma quantidade grande de insulina. Porque a insulina ela vai pegar e vai dizer assim: caramba, gente, deixa eu passar essa moto. Aqui na avenida é tenso, hein? Tem aqui, ó, quando eu aumento essa quantidade de insulina, o que é que vai acontecer? E de açúcar, né? A insulina vai olhar e vai dizer: ei, gente, vamos trabalhar porque tem muito açúcar aqui e tem muita coisa para eu carregar sozinho, então eu preciso de ajuda. Bora, bora, bora. E começa a aumentar o número de insulina para pegar todos esses açúcares e destinar para as células. E aí onde é que está? Quando eu faço isso, aumento o número de açúcar no meu organismo, aumento a quantidade de insulina, eu também causo dentro do meu organismo apetite. Por incrível que pareça, você pode dizer assim: ah, vai me dar uma sensação de estar saciado. Não, porque quanto mais açúcar está sendo destinado à célula, menos açúcar eu vou ter na corrente sanguínea. Porque a insulina está tirando para colocar lá nas células. E aí vai possível, né, dentro dessa situação, daquela crise, entre aspas, de hipoglicemia, e você fica querendo comer mais. E nisso vira um ciclo vicioso. Aí olha só, com base nesses níveis altos de açúcar, o que é que eu vou ter? Exatamente o que eu falei: novo consumo de açúcar, que consequentemente vai te levar mais uma vez a sentir prazer. Só que é um prazer temporário, tá bom? E aí a gente aumenta também, olha só, o nível de açúcar ele cai rápido, tá? Por quê? Aquilo que eu falei lá em cima, ele é mediado pela alta quantidade de insulina. Só que tem uma coisinha aqui que vocês vão precisar saber. Ele também aumenta o imediato ou a quantidade de gordura no nosso organismo, seja nas artérias, veias ou também tecido adiposo, tá? Então a gente acha: ai meu Deus, virou carboidrato e depois disso vai virar gordura. Então muito cuidado, tá, gente? Depois disso eu continuo aumentando o desejo por doce. É esse ciclo vicioso, tá? E olha só, os componentes do açúcar, né, que a gente pode dizer de doce de modo geral, de fato gera esse ciclo vicioso, tá? Que vai trazer um corpo doente para você. E aqui eu trouxe alguns exemplos tão pequenininhos, né, como fadiga, enxaqueca e algumas alterações gastrointestinais. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês consomem assim muito doce no dia a dia de vocês, vocês sentem alguns sintomas diferentes no corpo? E aqui no Insta? Vamos lá, gente. Podem falar também, tá? Vocês sentem, gente, alguma alteração no corpo de vocês? Sentem dor de cabeça, uma certa fadiga, um cansaço mental? Pode ter também, gente, uma associação a algo relacionado às emoções, tá? A pessoa fica mais deprimida, tá bom?
Eu vi o microfone aberto. Alguém quiser comentar, fica à vontade. Foi eu. Não, eu sinto assim, fadigada, como se eu tivesse cansada, sabe? Com a mente cansada. Logo assim, uma hora depois, mais ou menos, aí dá aquela preguiça mesmo de. Parece até que eu trabalhei pesada. Uhum, entendi. Mais ou menos isso, né? A Claudete, ela colocou aqui a minha pressão baixa. Tem uma relação também com a pressão sanguínea, tá, Claudete? E é interessante, sabe, essa questão da fadiga, porque de fato dá. E tem gente que dá outros tipos de sintomas, tá? Em algumas pessoas causam enxaquecas, tá? E, gente, isso é algo sério, porque eu aumento os meus processos inflamatórios a nível do nosso corpo, tá bom? E toda vez que eu estimulo vias inflamatórias, eu trago de fato doenças. E será que é isso que a gente vai querer para a nossa vida? Só por conta do bendito doce? Não, né? Então, com base nisso, também existe o outro lado, né, que é a alimentação emotiva, porque acaba ficando dependente do açúcar. E olha só, quando eu tenho todo esse ciclo, acaba acontecendo o quê? Baixa autoestima, vergonha, isolamento e alteração do humor. Por que vergonha? Porque acaba que fica algo tão patológico, tão dependente, que você tem vergonha até de compartilhar com pessoas da família ou amigos. A gente acha que comer doce, eu sou doente pelo doce. Tem gente que é doente pelo doce, gente, e não compartilha com ninguém. Tem vergonha e prefere não só se isolar, mas de fato ficar bem reprimido, tá bom? E lógico, tem as suas alterações no corpo, tá? Acaba engordando também e gera mais baixo autoestima, tá bom? Então, olha só, a compulsão alimentar, ela é um ciclo que, no caso, relacionado à compulsão pelo doce, acontece esse ciclo vicioso e você se torna dependente, assim como uma droga qualquer, tá? Gente, aí onde é que entramos na relação doce e a microbiota intestinal, tá? Então vocês estão vendo aqui essas duas imagens, aonde essa primeira imagem aqui mostra o que? O nosso cérebro, e essa outra embaixo é o nosso intestino. Então, né, é tido como o eixo intestino-cérebro, aonde alguns neurotransmissores fazem esses tipos de comunicação e passa informações, tá? E aí quando nós temos aqui no nosso intestino, nós temos dois tipos de habitantes, né? Que são algumas bactérias, fungos e etc. Mas falando das bactérias, nós temos aqui bactérias que são positivas, que conseguem regular a nossa flora intestinal, trazendo equilíbrio para a imunidade intestinal, trazendo, né, controle não só sobre o intestino, mas também sobre o nosso cérebro, a nossa tomada de decisão, né? E existe também as bactérias negativas, que são tidas como bactérias gram-negativas. E, gente, eu fui para uma palestra de nutrição clínico-funcional e eu achei muito interessante quando a professora perguntou: quem é que manda nos seus pensamentos? Aí a gente ficou pensando assim. Aí disse: quem manda nos meus pensamentos sou eu. Aí eu respondi assim pra mim, né? Quem manda nos meus pensamentos sou eu. Aí ela esperou todo mundo responder. E ela disse: olha, gente, 70% dos nossos pensamentos são coordenados pelas bactérias. Quando ela falou isso, eu disse: pronto, eu sou um alienígena, só pode. Só pode, tem uma bactéria que está me dominando, que conversa é essa? E, gente, quando a gente começou a de fato entender a aula, eu vi o quanto isso é sério. Porque nós somos de fato coordenados pelas nossas bactérias que vivem dentro de nós.
e elas têm uma relação muito profunda com o nosso desejo de comer qualquer coisa, principalmente quando se trata das bactérias gram-negativas. Eu vou dizer uma coisa, elas amam de paixão, muito, mas muito mesmo, carboidrato simples, coisa rápida de ser digerida. E elas preferem os alimentos mais inflamatórios, os açúcares industrializados. E sabe o que é que acontece? Essas bactérias aqui que vocês estão vendo, as bactérias gram-negativas, elas acabam mandando informação para o nosso cérebro, estimulando a tomada de decisão. Vocês estão conseguindo enxergar o mouse aqui? A tomada de decisão para que eu consiga gerar vontade de comer doce. Tudo isso para alimentar a barriga dessas bichinhas aqui, né? Então ela manda informação, na verdade não é só informação, parece que ela de fato coordena. Ela diz assim, ó, é o seguinte, ou bota ele para comer doce ou eu vou fazer uma rebelião aqui nesse intestino. É mais ou menos isso, tá? E aí você acaba sentindo o desejo de comer doce, principalmente em horários específicos. Principalmente em horários específicos. Já bateu alguma vontade de tipo assim, você fez suas refeições no seu dia super tranquilo, jantou, não tá com fome de, né, a fome física, fisiológica mesmo, mas tipo antes de dormir, você bateu aquela vontade muito grande de comer doce. Ou você talvez tenha até acordado de madrugada para comer doce. Já aconteceu isso com você? E aqui no Instagram, já aconteceu isso com você? De do nada, você ter feito todas as suas refeições, tudo tranquilo, mas em um horário específico, você sentiu essa vontade de comer doce. Se bateu, fala aí, né? Qual foi o horário, próximo aonde, se era próximo de dormir, de madrugada, enfim. E aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Claudete está dizendo que sim. Qual horário, Claudete? Conta um pouquinho aqui pra gente. Pois é, gente. Então, essas informações dadas é preciso, de fato, ser levadas em consideração. Aí você pode perguntar, Nutri, mas como é que a gente consegue combater essas bactérias gram-negativas? Bom, gente, antes de tudo, não tem como a gente eliminar essas bactérias gram-negativas, até porque elas são também importantes para o nosso equilíbrio intestinal. Só que quando a gente já tem uma dieta inflamatória, o que acontece? Eu acabo estimulando, né, a multiplicação dessas bactérias gram-negativas. E quando eu paro de consumir os pré-bióticos, que são alimentos mais saudáveis, ricos em fibras e que, enfim, são específicos para alimentar essas bactérias gram-positivas, acaba que há uma certa diminuição. É como se eu tivesse aqui, ó, a gram-positiva muito baixinha, as bactérias positivas, e as bactérias negativas aqui, ó. Então, como está desproporcional, acaba que elas se sobressaem, tá? Como é que eu consigo combater isso? A primeira coisa é mudando, lógico, o estilo de vida, tá? Através da alimentação, do exercício físico, trazendo qualidade no teu descanso, do sono, tá bom? Tendo boas relações emocionais consigo mesmo e com as pessoas, tá? E isso tudo vai trazer uma modulação do teu estresse. Você diminui o teu estresse e por diminuir também o teu estresse não afeta o teu intestino, tá bom? E aí quando a gente fala da alimentação, tentar trazer uma alimentação equilibrada e o mais saudável possível. Belezinha? Todo mundo entendeu? Claudete colocou aqui, ó, geralmente depois do almoço ou à noite depois da janta. Alexandra, minha prima, cheiro pra você, mulher, colocou aqui, ó,
depois das refeições, principalmente à noite. Então é mais ou menos isso que de fato acontece, sabe, Lequinha? Do que eu falei. É exatamente esse equilíbrio dessas bactérias que vivem ali no nosso intestino que a gente precisa fazer, tá bom? Alguém aqui da mentoria quer falar alguma coisa? Vamos colocar aqui, já que ninguém quis comentar, então fazendo boas substituições, né? Então como é que a gente consegue fazer boas substituições, né? Do doce, que é bem inflamatório, por outros doces assim que não são, né, que são bons, são saudáveis. Antes de tudo, antes de já colocar as substituições, eu quero que vocês vejam uma coisa. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam se permitir comer doce, né? É exatamente isso. Como assim, Nutri? Você vai parar de comer doce comendo doce. Você não pode jamais restringir o doce 100% da tua vida, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas tente educar essa vontade, tá bom? Tudo que te leva à restrição ao ponto de gerar, né, um desconforto emocional te leva à frustração. Então, uma vida mais leve, tem calma, permita-se comer doce. Isso é uma dica extremamente importante, tá? A outra coisa é, prefira consumir quando já estiver satisfeito. Dessa forma, a quantidade consumida será menor. E isso é verdade, tá? Acontece muito quando, por exemplo, você faz naturalmente um jejum, por exemplo, você passa um período de tempo longo sem se alimentar, e aí você vai fazer, por exemplo, aquilo lá, o teu almoço, né? Ah, eu fiz ali meu almoço, tal, comeu, beleza. Comeu pouco, beleza. Mas sobe uma vontade enorme de você comer muito doce. Então não faça restrições alimentares, a não ser que seja algo programado e planejado pelo seu nutricionista, tá bom? Nunca faça isso sozinho ou sozinha, tá? Mas quando for consumir, tente consumir quando você já estiver satisfeito das suas refeições, tá? Beleza? E aí a gente vai dar um ponto aqui nesse segundo ponto que eu falei. Tente variações de algumas receitas doces, né? E aí, olha só, que tal não comprar biscoitos no mercado e tentar fazer em casa? E aí, que tal? Que tal vocês, pelo menos, já que vai consumir doce e você não consegue de jeito nenhum deixar, tentar fazer essas pequenas substituições. Tentar trocar, né, aquele que está embrulhado e ir para dentro de casa e fazer o seu doce, tá? Pelo menos eu tenho uma quantidade inferior de aditivos químicos e conservantes, tá bom? E aí, dependendo da receita, tentar procurar receitas o mais saudável possível, tá bom? A outra coisa é mudar suas preferências de doces. Olha só, escolhendo os feeds, eu acabei de falar isso, né? E ó, controle sua mente, tá? Olha só como isso é importante. Por que controlar sua mente? Porque é com base nela que você vai sim tomar algumas decisões. E sempre tenha isso no seu coração, na sua mente, na sua tomada de decisão. Mudar hábitos, gente, pelo amor de Deus, te leva a uma série de confrontos internos. Então você precisa sim ser resistente. E lembre, tá? Você precisa mudar seus hábitos de fato aqui de modo gradual. Não é de uma hora para outra, tá bom? Ah, eu vou deixar de comer doce. Parei hoje. Não. Se alguém conversar comigo amanhã e dizer, mulher, vamos ali, sei lá, vamos lá em um restaurantezinho, naquele negocinho de doce.
Aí você diz, não, eu sou santa, eu não como doce nunca mais na minha vida. Nunca mais o doce vai entrar na minha vida, porque eu fui ungida, eu não como mais doce. Né? Então tenha calma, né? Não seja radical. Tente, de fato, mudar os seus hábitos gradativamente. E sempre ponha isso na cabeça. A sua mudança de vida, ela precisa, né, acontecer a longo prazo. Não tenha pressa. Esse é o primeiro ponto. Não tenha pressa para, de fato, parar de comer doce. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma paciente minha que ela é médica ainda, tá? Pediatra, e vive por cima de plantão. Vive por cima de plantão. Tira plantão de um amigo e tal, e está em centro cirúrgico. É uma loucura a vida dela, né? E ela colocou ela, né, em consulta comigo, ela disse, Nutri, eu não consigo parar de comer doce. Eu não consigo. Eu tenho que ter a minha torta de chocolate com o meu café no momento que eu estou ali saindo de um hospital para o outro, ou quando eu tenho um tempo vago. E agora, Nutri, o que é que eu faço? Eu disse, mulher, você vai estar continuando a comer doce, você vai parar de comer doce. Aí ela olhou assim e disse, mas você não vai restringir não? Eu disse, não, a gente só vai tentar mudar agora a sua frequência. Gente, para ela de fato trazer todas as modificações, fazer as escolhas corretas e, enfim, ter uma vida mais saudável dentro só dessa questão do doce, ela passou em média 3 meses para de fato controlar essa vontade de comer doce. E ela controlou. E o que eu achei mais interessante é que no 3º mês ela disse, Nutri, eu olho para trás e vejo o quanto que eu comia de doce. E hoje, né, se eu comer doce, já me dá não é a angústia ou aquele, tipo assim, o arrependimento, mas é tão doce que eu não consigo mais tolerar. Então a mudança de hábitos, quando se torna gradativo e quando você vai entendendo que é algo com muita paciência, vai mudando realmente o seu gosto. E não é porque é um doce, não, você vai continuar gostando de comer doce, só que você vai ser mais seletivo. Isso é importante, tá bom? Ok. E aí onde é que está, né, dando continuidade? Aí a gente já entra nessa parte das substituições, tá? Então, poxa, se eu sei que o açúcar, o doce, ele aumenta o hormônio lá do bem-estar e prazer, eu preciso colocar alimentos que possa estimular o acréscimo desses hormônios. Então, triptofano, tá? Ele é um nutriente muito, mas muito importante, gente, para modular o nosso humor e o nosso bem-estar, tá? Então, olha, quando eu tenho alimentos que são ricos em triptofano, em proteínas e fibras, eu acabo trazendo esse controle, tá? Pela compulsão do doce. Então, olha só, alguns alimentos ricos em triptofano. Eu tenho peixe, principalmente atum e salmão, tá? O peixe também, é lógico, é rico em proteína, mas tenho pães e arroz integral. Os integrais, os cereais integrais, eles também são ricos em triptofano, assim como leites e derivados, ovos, amendoim, castanhas, banana e chocolate. São alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês que podem ajudar a modular o humor de vocês. E não é só pelo desejo, gente, de comer doce, não. Geralmente as pessoas que têm um certo sentido mais para a ideia da depressão, da ansiedade, para o humor oprimido, elas geralmente se refugiam no doce, porque o doce eles aumentam, né, esse hormônio tão importante, tá bom? Então muito cuidado,
muito cuidado mesmo com isso. Então tenta introduzir esses tipos de alimentos. Assim também as aveias, né, que é riquíssima em fibras e beta-glucanos, tá? Eu tenho as carnes magras que vocês podem estar introduzindo e de modo geral as frutas e legumes. Por quê? Porque na sua grande maioria são riquíssimos em prebióticos, fibras que vão estar alimentando as nossas bactérias boas, junto com a aveia, claro, tá bom? Então, quando vocês conseguem fazer essas modificações e substituições, certeza absoluta que vocês começam, de fato, a modular essa compulsão pelo doce, tá bom? E aí, gente, uma recomendação de leitura para vocês lá no meu Instagram. Dá uma pesquisadinha lá e tem algum que é tipo um Instablog, sabe? Eu utilizo o Instagram meio que como um blog. Eu gosto de colocar a postagem, a fotinha lá e, enfim, descrever sobre ela. Tem lá, né, uma recomendação de leitura aí, ó. Por que alguns alimentos são viciantes? Então a gente falou sobre vício aqui. Depois eu peço que vocês possam estar conferindo essa publicação. Tem outra também, olha, quero parar de comer doce. É exatamente isso que a gente conversou hoje. E nessa publicação tem um desafio que eu lancei. Então dá uma olhadinha nessa publicação também, tá? Que tem um desafio lá para vocês. E aqui eu tenho TPM versus doce. Também uma publicação muito top, tá? Que atinge muitas pessoas, muitas mulheres. E, enfim, é uma sugestão que eu dou para vocês, tá? Dúvidas? Vamos agora, né, conversar um pouquinho com vocês. Cadê esse povo? Alguém tem alguma dúvida? E aqui no Instagram, alguém tem alguma dúvida? Dayana, entendeu tudinho. Rafaela, Leiliane. Jaçuara, entendeu, mulher? Vamos Eu entendi tudinho, tá tudo bem explicado assim, em todos os detalhes. Tá, perfeito. E agora, o que é que a gente pode estar fazendo? O que é que vocês aprenderam? E não diga que é tudo não, pelo amor de Deus, porque é muito objetivo essa... Isso, No viu? meu caso, assim, eu vou me recorrer aí das estratégias, né? Pra não, que eu tinha assim, cometido um erro, que eu tinha cortado o doce, né? E hoje eu fiquei desesperada, até mal-humorada, inclusive. Aí tive que comer um pedacinho, mas também, assim, já comi menos. Aham. E Rafa, Com essa sua explicação aí, já vou melhorar mais ainda, né, os meus hábitos e melhor, que não vou precisar deixar de comer o docinho, né? exatamente. Interessante, né, Rafa, que você falou que, tipo, não comeu doce e já ficou naquela... Já ficou meio estressada, né? O humor muda, fica mal-humorada, eu me irrito facilmente. Uhum. E tava muito irritada, assim, qualquer coisinha já explodia. Entendi. Aí já me acalmei. Pra você ter noção. Aquela sensação. Pra você ter noção, né? Parece que a pessoa realmente é aquela pessoa viciada, né? Que se não consumir, tipo, já vai ficar com dor de cabeça, já vai aparecer um bocado de coisa. Rafa, uma sugestão. Você gosta de chocolate? Ah, gosto demais. Pronto. Você pode fazer uma escolha de um bom chocolate, tá? E você pode introduzir no seu dia, todo santo dia. Se você quiser comer um pedacinho assim de chocolate, você pode colocar, mulher. Não tem esse negócio de dizer, ai meu Deus, o chocolate vai engordar. Gente, tudo engorda. Até o arroz integral, se você comer em uma grande quantidade. Da mesma forma, o chocolate. Se você consumir uma grande quantidade, ele vai te engordar.
E mais do que isso, depende muito do chocolate. Então sempre tento recomendar para vocês, dica, gente, anotem isso pelo amor de Deus. Dica de como escolher um chocolate bom para vocês também aqui no Insta, tá? Dica de como segurar um chocolate, ter um chocolate gostoso. Primeira coisa, gente, o chocolate ele precisa ter uma grande quantidade de cacau. Então eu sugiro pelo menos 70% de cacau. Nutri, é só isso? Não, não é só isso. Eu peço que vocês observem lá nos ingredientes. Quando vocês compram lá a barrinha de chocolate, tem lá os ingredientes. Então existem 3 ingredientes que precisam estar em primeiro lugar, que são os primeiros. Primeiro ingrediente, massa de cacau. Tá bom? Massa de cacau. Segundo ingrediente, manteiga de cacau. E o terceiro ingrediente, cacau. Tá? São 3 ingredientes importantíssimos que isso define de fato se o meu chocolate ele é bom ou não. Por que eu estou falando dos 3 principais, dos 3 primeiros? Porque geralmente os primeiros ingredientes são que têm em maior quantidade, tá? Essa é uma regra da indústria alimentícia. Os primeiros ingredientes é o que tem em maior quantidade. Às vezes tem chocolate que está lá 70% cacau, aí você olha o primeiro ingrediente, aí está lá massa de cacau. E o segundo ingrediente, quando você vai olhar, é uma maltodextrina, é açúcar, enfim, os açúcares de modo geral. E aí pega, porque você tem um chocolate muito cheio de açúcar. E na maioria das vezes também, quando vem já o açúcar, já como segundo ou terceiro, não sei, em seguida ele já introduz uma gordura vegetal. Então, cuidado, gente, com isso. A chamada está quase no fim, né? Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o outro link e vou colocar no grupo já pra gente terminar. Tá terminando já, gente. Tá terminando, prometo. 5 minutinhos a mais a gente já termina. Tá bom? Vocês voltam comigo? Eita, terminou. Vamos embora. Gente, segura aqui também. Cadê esse povo? Ô, Rafa, deu pra entender a respeito do chocolate? Deu sim. Eu vou até observar, né? Porque eu não, realmente eu comprava qualquer um. Mas aí já é mais uma alternativa, né? Já vai me ajudar bastante. E assim, e uma outra coisa bacana, sabe, Rafa? Que, por exemplo, vamos supor que você compra aquelas barrinhas, né, de chocolate, aí vem os quadradinhos e tal. Sabe o que é que você pode fazer? Uma sugestão já também. Nos lanches. Você pode colocar nos lanches entre o seu café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar. Eu sugiro que seja mais à tarde, porque geralmente, né, quando vai se aproximando ali para a noite, a gente tem uma baixa de serotonina. E é justamente o horário que eu sinto mais vontade de comer o doce. Exatamente. Até porque eu treino à tarde. Aí, eu não sei, né, se tem alguma coisa a ver também. Tem. E geralmente eu sinto mais vontade, assim, após o almoço, aí já fico com a vontade de comer o doce. Isso. E olha só. À noite, que é pior. À noite é tenso, né? É tenebroso. É pior do que sexta-feira 13, como o povo diz por aí, né? Ó, deixa eu só ver aqui também. Claudete colocou assim, ó, entendi, escolhendo aqueles que possuem 70% de cacau. Ou é 70, tá, Claudete? 70%. E os ingredientes também são importantes. Bom, Rafa, olha só, uma sugestão de lanche que dá pra gente estar introduzindo, bem legal. Você pode pegar aqueles 2 tabletezinhos quadradinhos de chocolate, pode colocar junto, por exemplo, com uma banana, tá?
só uma fruta e alguns oleaginosos, tá? Você pode estar colocando, por exemplo, amêndoas, ou uma castanha, ou uma castanha do Pará, ou um amendoim, entendeu? Porque são alimentos riquíssimos em triptofano. Não é só o cacau, tem a banana e tem as castanhas também, que são ricos nesse super nutriente que a gente diz, tá bom? E não só vai gerar saciedade em você, mas vai gerar aquela informação para o cérebro: ela comeu doce, É verdade. entendeu? E é isso, tá bom? Mas eu vou fazer vou pegar essa dica aí pra essa semana. Aí quando for na próxima reunião, aí eu dou meu feedback. Ó, e aí, Dayana, mulher? Fala alguma coisa. Deu para entender direitinho? Bom, o pessoal foi embora e não voltou mais, não tem problema. Perderam essas dicas, né? Que eu dei assim no final, que eu sou sem vergonha também, eu só dou no final. Gente, olha só, ajude alguém, tá?